Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Lauro César Lima, Lianco Seleção, segundo Fala Galo. Cara, o Lianco tem jogado muita bola, eu não gosto desse estilo brigador dele, de querer se impor, de encarar os caras, eu não gosto, eu não acho que o zagueiro precisa desse tipo de situação, mas esquecendo isso, o Lianco é muito bom jogador, com bola e sem bola, é muito difícil driblá-lo, embora o Samuel Lino tenha dado um drible desconcertante nele na vitória do Galo por 1-0. O Lianco tem muita capacidade de construção de jogo. Eu confesso que quando o Atlético gastou cerca de 6 milhões de euros para comprá-lo, falei, cara, que absurdo, vai gastar tudo isso. E na hora me veio à cabeça o João Vitor, comprado pelo Vasco pelos mesmos 6 milhões de euros. Grande bobeira que eu falei. O Lianco é 70 mil vezes melhor que o João Vitor. Não é porque o João Vitor não deu certo e custou caro que o Lianco não daria certo. Inclusive, o Atlético recebeu recentemente proposta para vender o Lianco. Com lucro, o Galo venderia por algo na casa dos 7 milhões de euros, mas o Atlético preferiu manter o atleta, tá bom? Inclusive, renovou o contrato dele, informação que você soube primeiro no canal do Nicola. E até estava conversando com outro amigo nosso, que é membro do canal do Nicola, o Leandro Eringer, torcedor do Galo. Ele falou, nossa, Nicola, coincidência, né? Mas desde que os pagamentos foram feitos, o time melhorou bastante. E eu concordei com ele. Não sei se meu amigo Paulo Gabiroba também concorda. O pessoal falou do gol que o Galo levou, fiquei curioso, abri aqui para ver. Cara, 2 pontos. Primeiro que o cara ficou sem marcação nenhuma, né? O Alonso tá lá no meio, tá vendo? Fechou muito no meio. O Alonso tá marcando. Eu posso falar de quem que é a culpa? A culpa, nesse caso aqui, foi do Cuca. Porque durante o jogo, o Cuca deu liberdade, como o Galo estava com um jogador a mais, o Cuca deu liberdade para o Scarpa jogar mais avançado. Ainda mais ali depois dos 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. Então a gente ficou meio que sem lateral, ó. Não tem ninguém ali, ó. Aonde o Scarpa? Você nem vê o Scarpa. Eu tô tentando achar o Scarpa na imagem até agora, até porque os números também não ajudam muito. Não, né? Dá para enxergar ali, porque o Alonso tá chegando um pouco atrasado. Pra frente desse aí, ó. Pra frente desse é o Alonso, não é? Voltando lá. Sim, mas quem deveria Eu queria saber se só tem um lá e tem dois, ou se tem dois do Bragantino, ou um do Bragantino. Isso é o que eu queria saber. Dois, ó. Na hora que a jogada avança, ó. Olha lá, ó. Os dois marcam. O Alonso tá marcando. Quem deveria vir aqui, mas não é a função dele, tá, gente? Eu tô falando pela questão ali da jogada, né? Tá no lance ali, ó. É o Júnior Santos. O Júnior Santos tá aqui, ó. Tá vendo o jogo. Né? O Galo na veia black ali, né? Olha lá, o cara tá aqui, ó. E ele tá olhando pro jogo, velho. Olha lá. Ó. Tá andando e olhando, ó. Gente, o Alonso tá marcando sim, olha lá, e trombando com o cara. Me ajuda aí, gente. Aí depois o Alonso sai do marcador dele e vai pra tentar fazer a cobertura, né? Olha lá, ó. E aí o gol acontece. Alexander e Biel começaram entre os titulares hoje também. Foram caras novas aí nessa equipe. Como é que você observou as alterações do Cuca e como elas influenciaram na atuação do time, Edu? Primeiro dizer que o Cuca é um grande treinador, né, Cirilo? A cada jogo do Cuca, ele desmonta um monte de teoria em relação ao trabalho dele, né? Impressionante a capacidade do Cuca de enxergar o jogo, de mudar o time taticamente dentro de uma única partida, às vezes sem mexer em peças, mas mexendo nas funções dentro de campo. Trazer um número que é impressionante do Cuca como técnico do Atlético, 138 jogos do Cuca como mandante, sendo treinador do Atlético. São 100 vitórias hoje, emendou 100 vitórias com 28 empates e 10 derrotas, cara. 138 jogos do Cuca sendo técnico do Atlético em todas as passagens. Como mandante, ele perdeu só 10. Bate quase 80% de aproveitamento. É o maior treinador da história desse clube. Hoje ele muda, Igor Gomes centralizado, Biel pela direita, Coelho pela esquerda e Rony como centroavante do Atlético, tendo o Alexander como um volante defendendo, ao lado do Alan Franco, e um meia esquerda atacando. E o Atlético vai bem nessa formação, né? A partir do momento que o Bragantino fica com um a menos, num primeiro momento o Cuca não mexe taticamente, ele vai mexer na segunda etapa. Quando volta com um a mais, ele forma uma dupla de ataque com Biel e Rony. Igor Gomes vai para o lado direito, Coelho no lado esquerdo, então ele empurra 4 jogadores na última linha defensiva do Bragantino, ele tinha um jogador a mais, e os volantes, e um dos volantes adianta, né? O Alexander, ele pisa muito na área com o Natanael vindo por dentro. Então ele empurrava 4 jogadores, mais 2 por trás, tendo o Scarpa,
Alonso e Lianco fazendo uma saída com 3 e o Alan Franco fazendo a sobra, fazendo a cobertura. Claro, o Atlético não podia tomar contra-ataque. Então, olha aí o treinador, que para muitos não tem tanta capacidade, mas a cada jogo ele mostra, né? Como é inteligente, como tem recurso e como no jogo ele sabe fazer a leitura. E o Atlético com 1 a mais no segundo tempo foi tudo aquilo que eu falei, cara. 22 finalizações, Cleiton fazendo várias defesas, a zaga do Bragantino tem que trabalhar. O Atlético não goleou, tem muito por conta do Cleiton e dos zagueiros do Bragantino, mas por incompetência dos seus jogadores. O Atlético tomou um gol por conta dos atletas em campo. Eles precisam ser cobrados. Eles se desconcentraram, eles erraram o posicionamento, porque o trabalho tático do time foi muito bem feito. Então, acho que o Cuca trabalhou bem. E poderia ter feito as alterações antes, né? Se o Atlético, no primeiro tempo, se não tivesse perdido tantos gols e já tivesse virado com pelo menos um 2 a 0. E 2 alterações programadas, né, Cirilo? Biel e Alexander saíram exatamente com 15 minutos, jogaram 60, ganhando minutos, ganhando ritmo. Aí o Cuca foi fazendo as alterações e os dois jogaram bem, tá? Bom jogo do Alexander, cara talentosíssimo, vai acrescentar demais. E olha, acho que se o Biel tivesse fôlego para ter aguentado até o final, talvez ele já estava no meu radar para ser o melhor em campo. Acabou sendo substituído com 15 minutos e o Scarpa fez um grande jogo. Aliás, daqui a pouco a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa do Scarpa, né, Cirilo? Lateral esquerdo, hein? Quem diria? Quem diria. Você falou dos 2 estreantes aí. Algum com chance de começar quarta-feira ou não, Edu? Olha, difícil. Eu acho que o Alexander tem chance. O Alexander tem chance de começar na quarta-feira, mas é a parte física, né? Como que você começa um jogador sabendo que ele aguenta jogar 60 minutos? Vamos lá? Eu não sei se o Alexander na quarta vai aguentar mais ou se aguentaria o mesmo tanto. Eu não sei se seria forçar um pouco a barra com o atleta. Então, eu acho que a grande notícia é que o Cuca ganhou opção. No fim das contas, importa a vitória, mas criou para vencer por muito mais, né, Edu? É, o que escancara a incompetência dos caras em campo, né, Cirilo? É uma pena, porque você poderia ter construído uma vitória com mais tranquilidade, ter se poupado mais fisicamente, né, e acabou não podendo fazê-lo, porque deu uma bobeira no segundo tempo, no gol do Bragantino, bobeira mesmo, cara. O Atlético com um jogador a mais e o La Quintana recebe uma bola quase que dentro da pequena área, livre, né? Isso não pode acontecer, isso é um erro que o Cuca tem que chamar a atenção dos atletas, é erro de posicionamento, é falta de concentração e isso não pode acontecer num campeonato de altíssimo nível, como é o Campeonato Brasileiro. E lá na frente o time construiu. Aí entra o papel do treinador, né? A montar a equipe taticamente para levar desconforto ao adversário. Mesmo com o mesmo número de jogadores, 11 contra 11, o Atlético estava criando. Biel perdeu o gol, Coelho perdeu o gol, teve o gol do Igor Gomes. Bragantino também chegou bem em algumas oportunidades, porque é um bom time, é um ótimo adversário. Mas a partir do momento que o Galo fica com 1 a mais, ele empilha finalizações, né? Se a gente puxar aqui os números do jogo em termos de finalização, eu citava durante a transmissão que o Atlético, em determinado momento da primeira etapa, logo depois do gol do Bragantino, ele tinha finalizado 17 vezes, né? Foram 29 finalizações no jogo inteiro. Só no segundo tempo foram 22, cara. E aí, para você fazer um gol e o adversário que finalizou 2 vezes faz o mesmo número de gols que você, tem um negócio errado aí. E tem um negócio errado com seus atacantes que desperdiçaram chances claríssimas. Obviamente tem mérito do Cleiton, goleiro do Bragantino, que fez um partidaço. Teve um lance em que Gustavo Marques e Pedro Henrique, os 2 zagueiros, eles tiram bolas, fazem cortes ali em finalizações como se fossem goleiros. Eu não vou tirar o mérito dos defensores do Bragantino, que foram muito bem, foram muito dedicados, né? O time com 1 a menos, eles defendendo, mas não pode o Galo empilhar 22 finalizações no segundo tempo e fazer um gol, né? E sofrer demais num jogo em que ele foi absoluto, que controlou a partida praticamente toda. Então, cara, é comemorar. O desempenho não foi ruim, porque criou esse tanto de situação e o Bragantino chegou uma vez e fez um gol. Então não há problema no desempenho do Atlético, mas há problema no acabamento da jogada. E isso tem que ser corrigido, porque quarta-feira qualquer chance, seja ela mínima possível, que o Atlético criar contra o melhor time do continente, ele tem que guardar. Ele tem que fazer o gol, como foi no meio da última semana e como não fez no final de semana passado, quando o Rony teve uma chance sem ninguém e errou.
o gol. Então não pode, isso não pode se repetir. O futebol, ele não perdoa esse tipo de erro. E hoje quase que a coisa complicou por conta de um monte de erro do Atlético atacando e um erro defendendo e que quase que custou caro. Mas eu repito, Cirilo, o Atlético vem numa sequência de bons desempenhos e de bons resultados em 2 jogos. Cara, só assim para recuperar a confiança. Só assim para trazer a confiança de volta foi muito importante, não só para o brasileiro. O brasileiro é óbvio que vencer é importante, mas essa vitória de hoje para quarta-feira, que vai ser talvez o jogo mais importante da temporada até aqui em 2025, esse Atlético e Flamengo na próxima quarta-feira. Então essa vitória de hoje, ela tem vários ingredientes, ela tem vários símbolos, ela é simbólica por muita coisa, mas ela serve de alerta. O Atlético não pode desconcentrar como desconcentrou no único lance que o Bragantino chegou. Fala pessoal, beleza? Espero que a notícia tenha sido relevante para vocês. Vou ficando por aqui, mas antes, peço aos visitantes que se junte à massa atleticana, se inscreva no canal, ative as notificações para toda vez que nós lançarmos uma notícia do Galo, vocês serem avisados. Quero agradecer também a todos os inscritos do canal que acompanham nosso trabalho até aqui. Vocês são muito importantes para o canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Valeu.